Olá você, eu sou a Adriana Lira, terapeuta cognitivo-comportamental. Bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Conta Pra Gente. Conta você pra gente a sua história. Escreve pro e-mail adrianaliraoficial@gmail.com. Você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a acionar aí o sininho de notificação. Vem fazer parte da família, vai dar tudo certo. Deixa o teu like aí pra mim também, é importante. E compartilha. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com os seus grupos, com os seus familiares. Em algum momento esse vídeo vai chegar em alguém que realmente esteja precisando da nossa ajuda. Não deixem de comentar, comentem aqui embaixo, os comentários de vocês são muito importantes, tanto para mim quanto para o engajamento do canal. E para você que precisa de terapia, de uma reprogramação mental, entra em contato comigo, marca a tua sessão experimental aqui, ó, através do WhatsApp 21 995662220. Bom, dito isso, o relato de hoje é da Márcia, mas eu queria deixar uma notinha de rodapé. Esse vídeo vai ficar mais longo do que o de costume, porque eu não editei para compactar esse vídeo. E achei importante mandar ele na íntegra para vocês, porque é um relato que tem todas, absolutamente todas as etapas do ciclo de manipulação de um narcisista. Vem, Márcia, conta pra gente. Oi, Adriana, quero compartilhar com você a minha história. Muito difícil escrever sobre, pois foram 12 anos, um casamento, 2 filhos e um coração despedaçado. Conheci ele em 2010. Ele era um príncipe. Dançava dança de salão, me elogiava, fazia tudo ser perfeito. Mandava flores, me elogiava muito, dizia que eu era tudo o que ele sempre buscou e eu me sentia protegida e presenteada por Deus por um homem tão bom na minha vida, que cuidava e se preocupava comigo. Embora, junto a isso, houvesse uma ex ainda grávida, que, segundo ele, não tinha dado certo, mas assumiria a criança. Dizia que não a amava mais, amava a mim, e ela era louca. Ela vivia dando em cima dele, era muito complicado, mas ele estava decidido não querer mais. Contava as investidas que ela fazia com ele, mas ele nunca quis mais nada com ela. Assim ele dizia. Ele plantou uma semente de desconfiança na minha cabeça e hoje eu percebo, desde o início, me manipulando para usar essa situação mais tarde. Depois de um tempo, começaram as discussões e a primeira agressão dentro do carro, pois fomos em um churrasco de um amigo e eu não gostei de algo que ele fez e na hora de ir embora, dentro do carro, falei com ele sobre isso. Evoluiu para uma discussão e depois uma... Olha o que você me fez fazer, eu nunca fui agressivo com ninguém, você me deixa assim. No outro dia veio até a minha casa, me levou a um parque e eu pedi desculpas por ter feito ele se descontrolar. Em outra discussão, eu estava trabalhando e discutimos pelo telefone. Ele desligou e quando cheguei em casa e liguei para ele, descobri que tinha ido para a praia. Era carnaval e me acabei de tanto chorar. Na quinta ele voltou, veio em casa de madrugada e chorou muito de arrependimento, pois eu havia brigado com ele e ele teve que dar um tempo para pensar melhor. Mas ele descobriu que me amava e se eu aceitasse voltar para ele, seria para casar. E assim foi feito. Voltei com ele, o meu presente de Deus que eu não dava valor. Ficamos noivos e casamos, mas sempre com muitas brigas. E eu ainda achava que eu era ingrata por não dar valor a esse homem. Meu casamento foi no civil e religioso. Não tivemos festa, pois era dinheiro jogado fora, segundo ele. E mais tarde esse discurso mudaria, pois a festa teria que ter sido paga pelo pai da noiva. Mas como meu pai não tinha dinheiro e era pobre, tivemos que casar sem fazer festa. Na lua de mel, fomos para o Nordeste, tudo dividido meio a meio. Ele ganhava 3 vezes mais que eu, mas tudo era dividido igualmente. Nesse momento, a Márcia termina o seu e-mail porque ela não consegue continuar escrevendo. E aí ela manda um segundo e-mail quando ela se restabelece com a continuação da história.
Meu emocional não aguenta lembrar tudo de uma vez só. Nesse tempo, ele perdeu o emprego e eu fui a culpada, porque eu ligava no celular dele em horário de trabalho. E eu fui ao fundo do poço, pois ele repetiu isso durante os 9 anos seguidos e os pais dele repetiam que eu era louca, que eu fiz ele perder o emprego. O fato é que ele viajava e sempre me deixava mal, e eu fui criando uma raiva, porque ele deixava tudo nas minhas costas e ia trabalhar. Mas eu também trabalhava e às vezes precisava ligar para ele para resolver as coisas. Mas a gente só brigava. E eu me arrependo e me culpo muito por ter ligado para ele nesse tempo. Mas eu não acredito que esse tenha sido o motivo da demissão. Depois disso, nunca mais conseguiu parar em emprego nenhum. Nessa época, ele dizia que ninguém gostava de mim, que os amigos dele me odiavam, que a família dele me aturava, que a ex dele se dava bem com todos, mas que eu era um monstro. Meu emocional estava destruído. Eu acreditava que isso era verdade e que eu não tinha nada de bom. Embora eu sempre trabalhasse e vivesse em função dele e do meu filho, pisando em ovos para evitar brigas e discussões. Vale ressaltar que serviços domésticos ele não contribuía com nada, pois ele não foi ensinado e não sabe fazer. Para mim era normal trabalhar fora e dar conta da casa sozinha. Todos os aniversários do meu filho eu trabalhei e paguei, pois era dinheiro jogado fora fazer festa. Mas ele convidava os amigos, parentes, e no dia da festa ficava lá recepcionando todos na maior simpatia com os outros. Eu dava graças a Deus quando passava a festa e eu tinha conseguido resolver, pois tudo ele ameaçava. Se você continuar assim, eu não vou falar com aqueles velhos. Se referia a mim e a minha família assim para me atingir. E eu ia tentando fazer de conta que estava tudo bem, enganando todo mundo, mas principalmente eu. Muita coisa aconteceu nesses anos e as coisas sempre foram piorando. Fiz terapia várias vezes, mas sempre por me achar culpada pelo fracasso do meu relacionamento. Recebia muito castigo de silêncio. Ele ficava 10, 20 dias sem falar comigo. Dormia em outro quarto. Saía e sumia o dia todo. Antes eu cobrava, chorava, me humilhava, ficava arrasada, queria aquele homem que só existia na minha mente. Embora eu ainda não me desse conta da situação, nesse período eu tinha muita raiva de mim. Ficava muito mal. Eu não ligava mais 30 vezes no celular dele, eu esperava passar o castigo, voltava a agradá-lo, mantínhamos relações e depois acontecia tudo de novo. Veio a pandemia e eu fiquei em home office. Um dia, durante mais uma discussão, ele pegou uma chave de fenda e encostou muito forte em meu pescoço. Meu filho estava em casa e já tinha 8 anos e presenciou tudo. Naquele dia eu resolvi sair de casa, pois temi pela minha vida. Vi que ele não tinha controle do que estava fazendo. Eu queria correr, sumir, ficar longe dele. Eu pensei que tinha conseguido, mas ainda não via os abusos. Eu saí de casa na esperança de que ele botasse a mão na consciência e visse que estava perdendo a família, pois durante todos esses anos eu pedi a ele para se tratar, pois eu achava que ele tinha algum problema ocasionado pela relação com o pai. Eu me sentia culpada por ele estar mal e eu não conseguir ser quem ele desejava. Em todas as discussões, ele me mandava ir embora e dizia que a casa era dele, que tudo estava no nome dele. E sendo assim, eu não tinha direito a nada. Eu questionava, mas e o nosso filho? E ele não tinha reação. Era algo muito insano. Mas eu pensava que esse baque o faria acordar e esperava que ele viesse atrás de mim. Fato é que no segundo dia ele me ligou. Parecia outra pessoa. Calmo, tranquilo, me pedindo desculpa. Não queria voltar. Apenas estava arrependido por ter me feito tão mal, que se eu quisesse buscar as minhas coisas, eu poderia ir. Saímos só com a roupa do corpo. Para mim, aquilo foi maravilhoso. Uma migalha de amor.
Ele parecia o homem de antes, do início. Eu busquei as roupas e ele fez questão de ir lá, me dar um abraço e dizer que tinha sido muito bom ficar comigo, que eu era linda, gostosa e que ele se sentia orgulho por ter sido meu esposo. Que havíamos errado muito um com o outro. Voltei para a casa da minha mãe destruída, arrependida de ter saído de casa. Mas segui com a minha decisão. Aluguei um AP e mandei buscar meus móveis. Ele ajudou a carregar tudo no caminhão. Quando os móveis chegaram no apartamento, eu tive uma crise terrível. Eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso dele, eu amo ele, não vivo sem ele. E foi aí que eu liguei e ele atendeu. Chorei muito ao telefone, falei que ia ser muito difícil ficar sem ele. E ele me ouviu como o melhor ouvinte do mundo. Disse que viria me ver, que sempre que eu precisasse dele, ele estaria ali. Depois de uma semana do episódio da chave de fenda, lá estava ele no meu apartamento, o apartamento que eu pagava com o aluguel, me fazendo um favor, me salvando da minha tristeza. E assim ele começou a me visitar direto. Meu filho ia para a casa da minha mãe, ele ia para o meu AP, só nós dois sabíamos. Tomava banho, comia, dormia, não comprava nenhuma bolacha para o nosso filho. A casa dele lá, abandonada, sozinha, eu pagando aluguel e ele ali, dormindo comigo de novo. Ele parecia feliz, eu pensei, agora vai. Ele acordou. Um dia ele combinou de jantar comigo e eu preparei tudo. E ele não apareceu. Liguei e ele disse estar confuso, que iria a uma igreja evangélica. Somos católicos praticantes. Eu questionei. Ele disse que eu o estava pressionando, que ele precisava ver o que Deus queria falar para ele. Nessa noite eu quase morri, pois a abstinência me pegou muito forte. Me senti usada e só quem passa sabe. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda não tinha assinado meu atestado de burrice. Passei a tentar ficar sem ele, mas é como uma droga. Você só lembra dos poucos momentos bons. E eu pensava, tinha a sensação de que se eu quisesse voltar para ele, era só voltar para casa. Um dia ele veio trazer meu filho, eu recolhi meu filho e ele tentou falar comigo. Eu cortei, disse que não tínhamos nada para conversar. E ele chorou, empurrou a porta e disse que ia trazer uma pizza para a gente, chorando. Eu disse que não e fechei a porta. Depois, chorei, porque tinha deixado ele triste. Mas ainda assim, tinha em mente que ele teria que sofrer para dar valor a gente. Eu queria uma mudança da parte dele. Eu ainda acreditava. A única vez que o vi chorando foi quando ele me pediu em casamento naquele carnaval que ele havia sumido. Nos dias seguintes ele me ligava e chorava, que estava mal, que tinha errado muito comigo, e eu já não aguentando mais, pois para mim era um sofrimento estar longe dele, eu coloquei a condição. Ele deveria fazer um tratamento psicológico. Ele concordou e disse que só faria se eu também fizesse. E eu concordei. Assim foi. Ele voltou a frequentar meu AP e eu o amei ainda mais do que eu já o amava antes. Eu achava que essa dependência era amor. Nesse período fizemos várias coisas juntos que não fazíamos mais e para mim era um sonho. No 4º mês, eu voltei para casa porque se dependesse dele, ficaríamos nessa situação. Eu pagando aluguel, ele ali comigo como se fosse um namorado. Eu não me sentia bem naquela casa, era um ambiente triste, pesado, mas mesmo assim voltei. Não dei ouvidos à minha intuição. Um mês depois veio a surpresa. Eu engravidei. Nesse mesmo período, ele disse que teve alta da terapia e me convenceu a comprar um carro e fez de tudo para ajudar a procurar até fechar o negócio. Minha gravidez foi péssima, triste, solitária, pois ele ficou pior do que antes. Não me agredia fisicamente, mas agredia psicologicamente de uma forma que me fazia sentir
que eu estava morta. Passou a dormir em outro quarto por conta da pandemia e para minha segurança, ele dizia. Não interagia em nada com a bebê. Fui em todas as consultas e ultrassons, sozinha, dirigindo, até os 9 meses de gravidez. Ele não comprou uma fralda. Um dia ele estava bem bonzinho comigo e foi até a farmácia e comprou um pacote de lenço e um sabonete. E eu fiquei muito feliz com isso. Ali comecei a despertar. Isso era o mínimo que ele deveria fazer. Me dava intermináveis castigos de silêncio. E eu ainda tentava interagir com ele. Mas não adiantava, eu morria todo dia quando pensava que tinha me colocado de novo nessa situação. Mas sempre eu achava que a culpa era minha. Eu mudava o jeito de tratá-lo, fazia tudo o que podia e nada adiantava. Minha filha chegou num dia de parto normal e ela precisou de oxigênio, reanimação. Nasceu muito pequenininha. Os dias seguintes foram piores ainda. Desenvolvi uma depressão pós-parto severa. Tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu. Fui parar no psiquiatra. Me lembro do meu marido gritando comigo no carro. Você precisa melhorar logo. Infelizmente, minha filha precisa de você, pois ela mama. Eu estou te levando no médico por causa dela e não por causa de você. Você não serve nem para cuidar dela. Você é egoísta. Entre outras barbaridades. Enfim, me tratei. Me curei da depressão. E ele dizia para todos que eu era louca. Que ele sempre disse que era louca e ninguém acreditava nele. Usou e usa dessa depressão até hoje para falar de mim com as pessoas. O relacionamento seguiu mais um ano em que eu mantinha a casa, pagando a maior parte das coisas, e ele naquele mesmo jeito. Silêncio de 10, 20 dias e chegou até 30 dias. Dormia em outro quarto. Gritava. Berrava que eu havia acabado com a vida dele, porque eu tinha voltado para aquela casa, porque eu tinha engravidado novamente. Nessas alturas, depois de tudo que eu já tinha passado e ouvido, eu acreditava que ele estava louco mesmo, que eu tinha que manter a família em prol das crianças. Eu já havia morrido, não fazia mais nada por mim, mas por eles eu precisava fazer. Então, de tempos em tempos, eu o procurava, fazia-lhes alguns carinho. Ele retribuía, me tratava com muito amor, dizia que estava morrendo de saudades de mim, que sentia muito minha falta. E depois de consumado o fato, voltava a ficar indiferente e dormia no outro quarto. Nesse ano, ele conseguiu um emprego no qual teria que viajar e eu pensei, agora vai. Pois vai ficar algum tempo fora, vai voltar para casa com saudades e vamos ser uma família normal. Depois de 2 semanas no emprego novo, já fazia 30 dias que ele não falava comigo. Eu o procurei como sempre. E durante o sexo ele me disse que era só para isso que eu servia. Ele já tinha me humilhado de muitas formas, mas ali para mim foi algo que transpassou minha alma. Ainda assim, a que ponto chegamos? Eu chamei ele para conversar e chorei muito. Disse a ele que dei 12 anos da minha vida a ele para que ele me dissesse isso. Ele pediu desculpa e disse que não deveria ter falado. Falou no maior cinismo. Completou a frase dizendo: gosto de você só para o sexo. Como esposa, eu não gosto mais. Eu surtei com aquela frieza. Ele saiu e voltou como se nada tivesse acontecido. Eu, na minha grande dor, insisti na conversa e disse que não acreditava no que ele dizia, como podia. E ele colocou a pá de cal, dizendo que não me amava mais e que, na verdade, nunca me amou, que não sabe o que é amor. Me descartou.
Ainda não satisfeita, no outro dia eu estava em pedaços, parecia um pesadelo, pois eu nunca tinha visto nossa relação dessa forma. Eu via como um casal com problemas, mas nunca duvidei do seu amor. Eu achei uma caixa que ele guardava com algumas recordações nossas e achei várias cartinhas e bilhetes que ele havia me mandado durante esses anos, e em um deles estava escrito: "Você é a mulher que me fez acreditar no amor." Em todos estava escrito: "Eu te amo." Eu questionei isso, disse a ele como podia dizer que nunca tinha me amado, que estava sendo cruel comigo. E aí, minha amiga, eu vi uma pessoa que eu não conhecia, que riu. Riu. Mas riu muito da minha cara. Rasgou os cartões e falou muitos absurdos de mim e da minha família. Coisas que não tenho coragem de escrever aqui. Até me ajoelhar para ele pedindo outra chance, eu me ajoelhei. Chance de quê, meu Deus? Novamente ele me mandou embora e eu vim. Se Deus quiser, para nunca mais voltar. Ele quebrou alguns móveis nesse dia. E pela primeira vez procurei a delegacia da mulher. E lá a psicóloga me atendeu, levantou a hipótese de transtorno narcisista. Pesquisando sobre o assunto, não tenho dúvidas de tudo que vivi. Virei uma chave na minha cabeça e espero que minha história ajude outras pessoas para que não percam tanto tempo como eu perdi. Hoje meu filho tem 10 anos e minha bebê tem 8 meses. Mas eu sinto que dessa vez vou conseguir me libertar, porque pela primeira vez em 12 anos eu tenho consciência de que o problema não sou eu e sei o que estou enfrentando. Sem comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. E pra você, Márcia, e pra você que tá assistindo, acredita. Vai dar tudo certo.